Espírito Santo, nós queremos mergulhar na Tua Palavra. Precisamos que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor amplie o nosso entendimento. Espírito Santo, arranca da nossa mente, do nosso coração, todos os véus, todas as escamas, tudo aquilo que nos impede de mergulhar em Ti, Senhor. Ministra cada um de nós, ministra cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Pai. Santo e os anjos se prostram ante a Ti, e os anciãos depositam suas coroas ao Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Amém, querido. Boa noite, a paz. Vamos abrir a palavra. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Nós temos tido noites tão agradáveis para entender a palavra de Deus, para mergulhar na palavra de Deus, na palavra do Senhor, que é bem difícil a gente sair de um lugar onde Deus nos coloca e Ele não quer nos tirar daquele lugar. E a gente entrou num lugar em Deus, falando sobre os dons espirituais, e eu preciso falar ainda mais hoje, talvez mais na semana que vem. Na semana que vem eu quero falar sobre como os dons vão funcionar na próxima era. Como é que esses dons vão funcionar? De que jeito? Mas hoje a gente vai ler um texto do apóstolo Paulo, onde ele está falando sobre os dons. Na verdade, ele começa no capítulo 11 e vai até o capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele vai se aprofundando no ensino sobre os dons espirituais. Nós já vimos o 12, já vimos o 11, já vimos alguma coisa no 14, mas não entramos no capítulo 13. No capítulo 13 ele dedica para falar sobre o amor, e ele coloca o amor como um dom supremo. Ele passa o tempo inteiro falando que os melhores dons são os dons da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, da profecia. E aí ele chega no capítulo 13 e ele diz: o maior dom, o dom mais supremo é o amor. Aí ele vem e fala sobre o amor, e num trecho que ele fala sobre o amor, o dom supremo, o dom que vai permanecer na próxima era, ele fala sobre deixar de ser menino. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deixando de ser menino. Nós vamos ler o 11 e o 12. Então ele diz ali, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém? Então a gente vai ver sobre o que é deixar de ser menino. O que o apóstolo Paulo, no meio de um capítulo inteiro que ele dedica ao amor, e que muitas pessoas inclusive utilizam quando vão casar, eles colocam lá
trechos dessa fala do apóstolo Paulo sobre os dons, o amor que nunca termina, o amor que nunca acaba, o amor que permanece para sempre. E aí no meio desse texto todo, ele coloca essa fala sobre deixar de ser menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas aí quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Bom, quando ele fala de menino, a que tempo ele está se referindo? Que tempo ele está se referindo? Paulo vai usar um termo se referindo a um sentido natural da vida, algo natural da vida, para que a gente entenda um profundo ensinamento de coisas espirituais. Ele está quase falando uma parábola, ele está usando um termo natural, que praticamente todos entendem, para ensinar algo profundo do reino de Deus. Então, quando ele fala de menino, ele está se referindo, essa fase de menino, ele está se referindo a um tempo na nossa existência natural, quando ainda somos um bebê, quando ainda somos uma criança, mas ainda não alcançamos a infância. Tem um período que é chamado de infância, de juventude, de adolescência. Então isso é antes de alcançar a infância, ainda somos um menino, ainda somos um bebê, nós ainda nem sabemos direito expressar o que a gente pensa, o que a gente diz, o que a gente está vivendo. Então ele usa esse termo, quando eu era menino, quando eu era um bebê, quando eu era uma criança, quando eu não podia, eu pensava como criança, eu vivia como criança, mas um dia eu deixei de ser menino. Então ele vai usar esse termo, referindo-se então a um período da nossa existência antes do período da infância. Então hoje aqui a gente tem o Inácio, Pedro, a menina da irmã Jaqueline, que ainda não chegaram na infância. Então são meninos, se você pegar um menino, o Inácio, e dizer para ele, vem cá falar para nós sobre medicina, vem cá falar para nós sobre cálculos, vem cá ensinar para nós sobre, enfim, temas que são profundos, complexos, e que até a gente, às vezes como adulto, não sabe como falar, não sabe como expressar, não sabe como ensinar. É disso que Paulo está falando. Então ele pega um período de tempo na nossa vida, quando as coisas ainda são o mundo de uma criança. Qual é o mundo de uma criança? O mundo de uma criança é o seu lar, é a sua casa, onde tudo é muito grande, muito gigante, onde tudo tem um tamanho muito grande. Então, para uma criança, a sua casa é imensa. O adulto pode olhar e dizer, mas a minha casa é pequena, mas para uma criança, tudo é muito grande. O seu mundo é muito grande. A sua mãe é perfeita, o seu pai é perfeito, o pai é o super-herói, a mãe é a Mulher Maravilha. E uma criança sonha sobre muitas coisas, e tem muitas expectativas sobre muitas coisas, mas ela não é própria para ensinar alguma coisa. Ela não tem propriedade para transmitir algum ensinamento. Não sei se você está conseguindo entender. Ela não tem propriedade para nos transmitir algo. Os pais dizem, eu aprendi muito com meu filho, porque aprendeu a ter paciência, aprendeu outras coisas, mas aprender algo que viesse a corroborar, a fazer parte do seu acervo de conhecimento, não. Aprendemos muitas coisas, mas não no ponto dessa criança sentar e dizer, mãe, senta aqui, que agora eu quero conversar contigo, vamos conversar sobre reprodução humana. Não rola, porque a criança não tem condições de ensinar sobre essas coisas. E Paulo está falando sobre isso, quando eu era menino, quando eu era criança, quando eu era menino,
eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas um dia deixei de ser menino. Ele fala de um período natural, porque ele quer ensinar sobre coisas espirituais. Então, veja bem que, se nós passarmos isso então para a nossa vida espiritual, você lembra que o apóstolo Paulo, um dia ele foi visitar uma congregação, ele foi visitar uma igreja, e ele foi preparado para chegar lá e liberar um grande ensinamento para aquela igreja, para aquela comunidade, para aquela congregação. Talvez as notícias que chegassem a ele sobre aquela congregação que aquela congregação fosse uma congregação madura e que tivesse um profundo relacionamento com Deus, e que portanto ele poderia chegar lá e ele poderia dispensar de Deus, liberar da parte de Deus um grande ensinamento. Mas aí quando ele chegou lá, ele diz assim: eu não pude liberar uma palavra muito profunda, eu não pude me aprofundar no ensinamento, porque eu percebi que vocês não iriam acompanhar. Então eu tive que dar para vocês o quê? Leite. Então ele está falando, ele está usando um termo que a gente conhece, né? Uma criança, um bebê, um menino de colo, ainda precisa tomar leite, ainda precisa tomar mamadeira, ainda precisa que alguém prepare o seu mamar para que ele possa se alimentar. Então Paulo diz assim: olha, ao invés de eu dar para vocês um alimento consistente, de palavra, de profundidade, eu tive que dar leite, porque vocês não teriam condições de receber o alimento que eu tinha preparado para dar a vocês. Então Paulo está se referindo, o apóstolo Paulo está se referindo que você pode chegar numa congregação e essa congregação ser formada por meninos, por crianças. E essa congregação ser formada por pessoas que ainda não conseguiram crescer na fé, ainda não conseguiram decolar no seu conhecimento de Deus. O seu conhecimento a respeito de Deus é muito raso, é muito pequeno, ainda precisam receber o leite. Você entendeu? Ainda precisa receber o leite, ainda precisa receber algo fraco, porque se você pegar um bebê de colo, se você pegar uma criança pequenininha, e ao invés do leite você enfiar uma feijoada naquela criança, ia matar a pobre da criança. Você, eu vou dar um mocotó, não tem uma madeira, não, vou dar aqui, eu preparei um mocotó do almoço, eu vou dar um mocotó para essa criança. Você mata a criança. Porque é demais, é um alimento muito forte. Não tem ainda o seu estômago, o seu aparelho digestivo, ainda não tem condições de receber aquele alimento. Então vai atrás do leite, porque mocotó não dá, feijoada não dá. Você tem que dar um alimento fraco, para que ela possa ir para um alimento mais fraco, como é o leite, para que ela possa digerir e se alimentar. E o apóstolo Paulo usa esse termo para se referir ao nível de uma congregação. Você não pode aprofundar, porque se você aprofundar, você chegar lá de cara e aprofundar, as pessoas vão ficar olhando com cara de paisagem, vão dizer: mas o que esse homem está falando? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O que ele está querendo ensinar? Não estou entendendo nada a respeito disso. E ele vai falar então sobre isso. Então a igreja moderna, a igreja desse tempo, em sua maioria, é formada por meninos, por pessoas em que a sua grande maioria tem um conhecimento mínimo de Cristo. Tem um conhecimento mínimo de Cristo. Mas isso muitas vezes não é culpa da congregação, é culpa do líder. A congregação não está isenta, porque a Bíblia está aí na sua mão. Mas a culpa muitas vezes é do líder, porque quanto mais infantil você manter uma congregação, mais fácil fica de você controlar. Então você mantém ela infantilizada. Você mantém essa congregação num nível raso. E muitas vezes quem está à frente
não é porque muitas vezes fala alguma heresia, mas não porque a pessoa quer ensinar uma heresia, mas porque muitas vezes ela também não tem capacidade. Ela não estuda. Ela não separa tempo para estudar a palavra, não separa tempo para mergulhar no que a palavra de Deus ensina. Há um tempo atrás teve uma matéria, acho que foi no Fantástico, enfim, o Cabrini, enfim, alguém fez uma reportagem com um pastor, um líder de uma congregação. E ele leu um texto da palavra de Deus que ele entendeu que aquela palavra autorizava ele a se relacionar com mais de uma mulher. Que ele podia ter esposa, e que além da esposa ele podia se relacionar com a irmã, com alguém da congregação. E ele leu aquele texto, ensinou na congregação, chamou a irmãzinha e disse: olha, irmã, está escrito aqui, e eu escolhi você. E ela, tão simples quanto ele: amém, o pastor está dizendo, então tá. E aí se relacionou com ele. E aí um repórter foi lá fazer uma entrevista com ele, e ele contou tudo aquilo. Ele, muito sério, com muita sinceridade, ele disse: mas ele diz na palavra de Deus, então me mostra onde que está. E aí ele mostrou, e o repórter fez a leitura do texto respeitando ponto e vírgula. E aí, quando ele fez a leitura e o obreiro entendeu que ele havia interpretado errado, aquele homem entrou em choque. Aquele homem ficou chocado em ver que a interpretação errada do texto estava no simples fato dele não respeitar ponto e vírgula. O texto era: vai tu e a adúltera. Ele disse: vai tu e a adúltera. É uma coisa assim muito... É triste de ver isso. Então o próprio líder não está preparado. E aí, se o líder não está preparado, se o líder tem um nível raso, o que sobra para a congregação? Este caso não é que a pessoa quisesse propositalmente ou por má vontade ensinar errado, é porque ele não sabia mesmo. Então, em sua maioria, a igreja moderna, ela é formada por meninos, por pessoas que não conhecem que conhecem muito pouca coisa de Cristo, e então fazem o que Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. É a mesma coisa quando a minha família, a gente se reunia para fazer uma refeição, para almoço. Normalmente no almoço, quando a família inteira estava à volta da mesa, 9 pessoas, quando tinha visitante estava 10, 15 à volta da mesa, meu pai teve que mandar fazer uma mesa grande, assim, que todos os filhos pudessem sentar à mesa e sobrasse lugar para alguma visita, porque só da casa dava 9 pessoas. E aí, antes de almoçar, a gente orava, a gente fazia uma oração, e o meu pai gostava muito de pegar aquela caixinha das promessas, né? E cada um pegava até ele terminar aquele negócio, eram 10 pessoas, 9, a comida já esfriou, né? Mas tudo bem, está na mesa. E aí cada um pegava lia, e às vezes, quando meu pai estava muito empolgado, ele dizia: explica aí para nós. E aí cada um lia e tal. E aí estava um dia minha prima junto à mesa, sentada lá, recém-convertida, e ela pegou um texto de Romanos, e ela leu aquele texto, mas lá na caixinha de promessa, na referência bíblica, sempre vinha abreviada com 3 letras. Então Romanos estava escrito ROM, e ela foi leu o texto, e aí quando deu de cara com aquele ROM, que ela não sabia o que era, ela disse Romeu e não sei o que, leu a numeração do capítulo e versículo. Quando ela leu Romeu, deu um treco em todo mundo que estava à mesa, todo mundo chorava de rir. E ela ficou olhando assim: de que vocês estão rindo? Porque ela não sabia, era recém-convertida, ela não sabia referência bíblica, não sabia como é que se abrevia um texto bíblico com 1 letra, com 2 letras, com 3 letras, não sabia ler. E aí é como uma criança que pega e diz: é Romeu.
E ela com muita segurança leu o texto e disse, Romeu, tal. Então Paulo diz assim, quando eu era criança, quando a gente é criança, pensa como criança, a gente imagina como criança. E quando alguém é criança na fé, é a mesma coisa. Não sabe pegar uma Bíblia, não sabe ler um texto, não sabe procurar um texto, não sabe. Agora, num dia desses que eu vim aqui no estudo, a pastora pegou a Bíblia de estudo e ensinou como é que usa uma Bíblia de estudo, como é que se encontra ali, o que significa aquelas letrinhas que tem lá, o que significa, onde é que põe, o que esse texto está relacionado ao outro. Enfim, ela foi explicando aqui na aula, que fazia tempo que eu não vinha, uma aula muito gostosa, ensinando como se usa uma Bíblia de estudo. Porque quando a gente entra na fé, querido, a gente não sabe nada mesmo. Nada de Cristo. O Pai Nosso aprende e ainda aprende errado como está na Bíblia. Porque lá no texto de Mateus acrescenta algo mais, e a maioria não conhece aquele finalzinho do Pai Nosso, porque tem o reino, o poder e a glória para sempre. Então Paulo está falando de ser menino, uma igreja de meninos, uma igreja formada por meninos que não conhecem a Cristo, que falam de morar no céu, que falam de eternidade, que falam que vão viver com Cristo na eternidade, mas que nem sabem como vai ser essa eternidade, que nem sabem o que acontece quando alguém morre, para onde é que vai, para onde é que não vai, onde é que fica, onde é que não fica, quando isso vai acontecer, de que jeito vai ser, porque não conhece a Cristo. Porque não conhece a sua palavra. Então essa igreja é formada por meninos, onde às vezes a pregação nova, o camarada vai numa conferência, vai numa convenção, vai lá num encontro, e alguém prega um assunto. Aquela pessoa que pregou, provavelmente se preparou, estudou, adquiriu conhecimento para poder chegar e liberar uma palavra. Porque se você pegar aqui, eu tenho alguma anotação, mas o que eu tenho anotado aqui é um resumo do que eu estudei algumas horas. E que se por acaso eu faltar a luz ou o tablet estragar, as coisas estão aqui dentro, elas não estão ali no papel. Você está entendendo? Aí alguém vai num congresso, vai numa convenção, ouve lá uma pregação e ele anota algumas coisas. Mas ele não tem conhecimento de causa, ele não estudou, ele não se preparou, ele não aprofundou o conhecimento. Aí ele chega na sua congregação e aí ele vai pegar o mesmo texto e vai pregar, vai tentar pregar aquela palavra que ele ouviu lá, mas agora ele vai dar a sua própria interpretação, que já não é tão eloquente como outro, que se preparou 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, semanas, meses, para chegar num encontro desse e não fazer fiasco, não fazer vergonha. E alguém entende que se ele ouviu uma vez e fez uma meia dúzia de anotação, vai conseguir reproduzir o que o outro passou todo aquele tempo estudando. Então esse é o nível da grande maioria, onde o ensino é fraco sobre Cristo. Então essa congregação é de meninos, de crianças na fé, que ainda estão se alimentando do leite espiritual, não por culpa sua, mas porque quem o alimenta não tem outro alimento para oferecer. Você pegar o Pedro agora, que já está com 6 anos, e continuar dando mamar para ele vai ficar doente. Ele já precisa de um alimento melhor. Ele já pode comer feijão, já pode comer um bom churrasco, já pode receber um alimento mais forte. Mas um bebê de colo não. Vai lá, a Marielle querer dar uma feijoada para Helena para ver que estrago que vai dar. Você consegue entender? Então esse é o problema. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai falar de 3 questões sobre ser menino. Uma delas é essa: uma igreja formada por meninos. A segunda questão que ele vai falar é que está relacionado ao meu serviço. É alguém pensar assim, Deus está interessado que eu faça muitas coisas. Deus está interessado que eu realize muitas coisas. Então as pessoas pensam assim: se eu passar envolvido a semana inteira com um monte de atividades e chegar no domingo cansado, esgotado, porque se envolveu com um monte de coisas, e ele vai chegar e vai dizer: puxa vida,
Deus está feliz comigo porque eu fiz muita coisa. E Deus não quer saber do meu serviço. A gente precisa entender assim, ó, a palavra diz assim, ó, nós fomos salvos para as boas obras. Fomos salvos e Deus espera que a gente esteja envolvido em algum serviço no seu reino. Mas Ele não espera que eu fique envolvido num ativismo constante. Ele não espera que eu fique envolvido em 500 coisas porque eu quero mostrar alguma coisa para Deus. Ele não espera que ao invés de eu cuidar da minha casa, preparar o alimento da minha casa, de cuidar da minha esposa, de cuidar dos meus filhos, de cuidar da minha casa, eu passe o dia inteiro envolvido com outras coisas, negligenciando a minha família. Deus não está interessado que eu faça um monte de coisas. Deus não vai se impressionar, querido. As pessoas se impressionam. Ah, alguém foi curado. Uau, mas olha só. Mas Deus não está interessado. Isso não impressiona Deus. Você sabia? Isso não impressiona Deus. Se alguém foi curado. Tanto que a palavra de Deus, ela diz assim, ó, existe uma festa no céu. Por quê? Quando o pecador se arrepende. Existe festa no céu. Mas não diz que existe festa no céu quando alguém é curado. Quando alguém é liberto de demônios. Quando alguém é ressuscitado. Não tem festa no céu por essas coisas. A festa no céu acontece quando um pecador se arrepende. Mas a festa no céu que acontece quando o pecador se arrepende não é por causa do pecador. É por causa de Deus que realizou uma tão grande salvação. Até isso, as pessoas dizem, fulano hoje aceitou Jesus, enfim, olha aí que maravilha. Uma festa no céu por causa do irmão. Não, a festa no céu é porque Deus, em sua infinita misericórdia, alcançou esse irmão e salvou esse irmão. Ele não tem mérito nenhum, porque ele não se salva sozinho. Quem convenceu ele foi o Espírito Santo, e por causa do Espírito Santo houve arrependimento. E houve uma festa no céu, mas não por causa de uma cura. Mas nós nos impressionamos mais com uma cura do que quando alguém se arrepende. A palavra diz, olha só que coisa interessante, Mateus 7. Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Olha o que fala a respeito de coisas que normalmente as pessoas se impressionam. Diz assim, muitos naquele dia hão de dizer-lhe, Jesus está falando, ele está falando de um falso profeta e ele vai mencionar essa questão. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Coisas que impressionam. Expelir demônios, fazer milagres, profetizar. E aí ele diz assim, Jesus diz assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Então a gente precisa entender que Deus não se impressiona com o que eu faço. Deus não se impressiona se eu faço grandes coisas. Até porque se alguma grande coisa acontece, nem é por minha causa. É por causa dele. E eu não preciso convencer a Deus, me envolver num monte de coisas, para que ele fique admirado com, como o Fernando faz coisa, né, coitado, como ele se mata fazendo coisa, fazendo culto, e vai aqui, vai lá, coitadinho do Fernando. Que homem, novidade que ele tem, coitado, nem descansa o suficiente. Deus está olhando para mim, e está vendo. A palavra diz assim, quando a gente fizer tudo o que tem que ser feito, o que deve ser feito, o que a palavra chama a gente? Servo inútil. A gente gosta de elogio. Por exemplo, você tem um horário para chegar no trabalho e um horário para sair. Se você chegar 5 minutos antes, 10 minutos antes, ou se você num dia assim você estiver inspirado e fazer tudo o que você tem que fazer, você pode chegar no final do dia pensando assim, hoje o meu encarregado vai me elogiar.
E talvez a pessoa vá para o encarregado e diga: pô, você não viu que eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro? O carregado, educadamente, poderá dizer: mas é o que você tinha que fazer. Você não fez nada demais. Você só fez o que tinha que fazer. Você não foi além. Você fez o que era a sua função de fazer. Então, Jesus diz assim, ó, quando a gente fizer tudo o que precisa ser feito, como deve ser feito, com a qualidade que deve ser feito, o Senhor ainda pode olhar para nós e dizer: você ainda é um servo inútil. Não é legal de ouvir isso, né? As meninas vão ali que se esforçam para preparar a aula, sei lá quantas horas do dia, prepara aquele material, e tempo de oração. E aí eu chego ali e vou olhar e dizer: ah, que legal, né? Que inútil. O que tu acha, Mara? As meninas vão dizer que horror, eu vou largar isso aqui, não quero mais saber. Mas Jesus diz assim: é inútil, porque fez o que devia fazer. Deus não está interessado em que eu faça grandes coisas. Deus não está interessado no tanto que eu vou produzir. Porque não existe uma concorrência de produção no reino de Deus. Quem derruba mais demônio? Quem cura mais pessoas? Vamos competir agora. Jesus manda os discípulos. Eles voltam nesse tipo de cálculo assim, ó. Eu curei tantos enfermos, eu expulsei tantos demônios. E aí Jesus baixa a bola deles e vocês sossega aí, porque na verdade o importante é que o nome de vocês esteja no livro da vida. O importante não é isso. Eles chegaram no nível de competição, contando assim: eu botei a mão e caí, curou 10. E o outro veio e disse: você não viu nada, eu curei 50 leprosos. Aí cada um ia aumentando mais, como se houvesse uma competição. E no reino de Deus não existe competição. Não existe competição entre essa casa e outra. Não existe competição em quem junta mais gente, quem junta menos pessoas, onde o nível é maior ou menor. Isso não existe no reino de Deus. Mas as pessoas que gostam de fazer isso, esse tipo de competição. O que mais que diz a palavra? Agora sim, o que Deus espera? Vamos lá, Efésios 4:11. Ele não está interessado se eu estou produzindo muito, se eu estou produzindo pouco. Efésios 4:11 ao 15. Olha o que ele vai dizer. 11 ao 15. Digo isto, não... Opa, eu estou em Filipenses. Eita. Boa aqui, Jesus. Vem cá, Efésios. 4, tá. 4:11. E Ele mesmo, o Espírito Santo, Deus, o Pai, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Está falando dos dons. Mas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha a função, a finalidade dos ministérios: edificar o corpo de Cristo, aperfeiçoar os santos. Para quê? Até que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. O que Deus espera de nós como igreja? Que toda a congregação, toda, do menor ao maior, cresça de tal forma em Deus, até que alcance o pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita varonilidade, ou seja, não são mais meninos, não são mais crianças. Eles cresceram e alcançaram a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele está usando palavras e expressões que falam de alguém que amadureceu. Uma estatura maior, um pleno conhecimento, um profundo conhecimento. E aí ele conclui dizendo: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Olha quantas expressões que falam de crescimento, de maturidade, de adquirir idade. Aqui tem alguns que já eu acho que um pouquinho mais velho que eu, tenho uma Lourdes só, uma Gessi, eu acho que só. Mas se você parar e pensar, Miriam, a Priscila, vocês todos, parar e pensar assim, quando eu era jovem, você por acaso lembra de quando era jovem, você já entrou em encrenca porque não teve maturidade para resolver? Eu quis defender o meu ponto de vista, eu quis me defender de uma situação, e aí hoje você para e pensa assim, se fosse hoje, mas capaz que eu ia entrar numa briga daquela, mas naquela época, o sangue nos olhos, sem maturidade para lidar com algumas coisas, eu vou lá, eu vou tirar isso aqui a limpo, eu vou tirar essa satisfação, eu vou peitar essa pessoa, eu vou mostrar com quem está falando. Isso é coisa de menino, de criança, de quem ainda não adquiriu uma maturidade para lidar com coisas da vida. E na vida, o que a gente mais encontra são pessoas que gostam de dar rasteira, de pessoas que querem se promover nas costas da gente, de pessoas que, enfim, onde você só é o amigo, o outro não é o amigo. Você está envolvido na amizade, mas o outro não. Você tem um interesse na amizade, mas o outro não quer só amizade, o outro quer alguma vantagem. E aí quando a gente é menino, quando a gente é criança, as crianças, os meninos vão para a escola, brigam por causa da mãe. Ele falou da minha mãe, falou não sei o que da minha mãe, vai lá e quebrou o nariz do outro, foi lá e socou o outro. Mas hoje você é adulto, hoje você tem experiência de vida, e hoje, hoje, falou, grande coisa. Fulano disse tal coisa, deixa eu falar, a boca está aí para isso, é para falar, né? Quem tem boca é que fala, deixa eu falar, deixa eu dizer. Aí você adquiriu o que? Maturidade, você adquiriu experiência de vida, e hoje você já lida diferente com questões da vida. A tua reação hoje com questões da vida é totalmente diferente de 5, 6, 7, 8, 10 anos atrás. E muitas coisas que você fez há 10 anos atrás, hoje com certeza você não vai repetir. Porque a gente sabe que existem coisas que a gente faz que depois não tem como desfazer, não tem como desdizer, não tem como apagar. Elas estão lá, estão diante de nós, mas estão lá para que a gente olhe e aprenda. Não vou fazer mais isso. Então Paulo está dizendo aqui, o que nós temos que adquirir, o que realmente importa para Deus, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. É isso. Alcançar uma perfeita varonilidade, amadurecer no Senhor, crescer no Senhor, se debruçar sobre a palavra e pesquisar para entender o que o apóstolo Paulo está querendo falar sobre isso. O que a palavra de Deus está querendo falar quando ela diz assim, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Todo mundo fala disso quando fala de construção. Reformou a igreja, construiu o segundo templo, daí no dia de consagração vamos dizer, um templo bonito, luxuoso, porque a glória da segunda casa. Mas não é bem isso que a palavra está falando. Então o que a palavra está falando? Então vamos estudar, vamos aprender. Quem é o filho da promessa? É Isaac o filho da promessa? Quem é? De quem Davi falou para Salomão? Porque quando Deus falou para Davi, olha Davi, tu não vai construir o templo, quem vai construir o templo é o teu filho. Mas é de Salomão que Deus estava falando? Ou era de outra pessoa? A quem ele estava se referindo? Como que eu vou saber a quem ele estava se referindo? Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que ampliar o meu entendimento. Eu preciso mergulhar em Cristo para entender o que ele está falando. Então, não importa o que eu estou fazendo, importa se eu estou amadurecendo em Cristo, se eu estou crescendo no Senhor, se o que eu estou fazendo não é quantidade, é qualidade, excelência,
realmente o que você faz? Eu faço só isso aqui, mas faço bem feito. Especialista. Porque você mergulhou naquele entendimento. Por fim, o terceiro e último interpretação sobre o que é ser menino, ele reflete ali, voltando a Coríntios 13, ele diz assim, porque agora deixou de ser menino, agora pensa como homem. Você já deixou de ser menino? Lá atrás, há 8 anos atrás, 8 anos e meio atrás, no primeiro ano do Ministério Aviva, no primeiro ano do Ministério Aviva, que nós iniciamos em janeiro, no primeiro ano, em dezembro, haviam se passado já quase 12 meses. Nós iniciamos no final de fevereiro, de janeiro. Lá em dezembro, quando chegou dezembro, o pessoal veio perguntar assim, pastor, nós não vamos fazer um projeto de vida? Vocês lembram disso? Nós não vamos fazer um projeto de vida? Vamos fazer um projeto de vida. Já fazia um bom tempo que a gente estava se movendo no reino, mas ainda tinha algumas ideias de menino. Bem lá no começo, vamos fazer um dia de unção com óleo. Vocês lembram? Quem lembra? E a gente tinha um dia de unção com óleo. E a gente foi mergulhando no entendimento de Deus, a gente foi vendo que não adianta ter um dia de unção com óleo, um dia disso, um dia daquilo. Hoje vai ser dia de cura. Porque todo dia é dia do Senhor agir, todo dia é dia de mergulhar na palavra. Você consegue entender a diferença disso? Hoje você amadureceu e hoje você não se importa se tem projeto de vida, porque o projeto de vida não muda de ano para outro. O projeto de vida é que Cristo seja formado em mim, é que eu morra, que eu vá para a cruz. É esse o projeto de vida. Não, pastor, mas eu diria aquele outro projeto, aquele que a gente põe uma lista de coisas que a gente quer ganhar. Então você faz com o Papai Noel. Papai Noel, eu quero tocar de carro. Papai Noel, eu quero trocar os móveis da minha casa. Então você escreve Papai Noel, porque para Deus não é. Entendeu? Mas hoje você já amadureceu, já entendeu isso. Você já compreendeu isso, que essas coisas elas não são importantes no crescimento da igreja. Você já tem maturidade para compreender que nós não precisamos dessas coisas, que a gente não precisa fazer um culto para uma necessidade. Amém? Agora, o último texto, Paulo está falando ali, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Olha o que Paulo fala. Na época do apóstolo Paulo, os espelhos eles eram fundidos de metal. E um metal batido. Só que não é que nem os espelhos de hoje. Então a imagem que o espelho mostrava era uma imagem muito retorcida. Não era uma imagem clara, nítida. Então ele usa esse termo para falar a respeito de como nós vemos Cristo hoje. O que a gente precisa entender aqui? Olha só. Quando o homem pecou, ele foi, a sua mente, ela foi completamente destruída, corrompida pelo pecado. Por exemplo, uma criança que nasce, vai nascer lá o Noah. O Noah vai nascer, como todos nós nascemos, com a capacidade de poder aprender qualquer idioma. Qualquer idioma. E se ele for muito inteligente, ele vai chegar a aprender 9 idiomas. Mas existem, você sabe quantos idiomas existem no mundo? Cerca de 7.000 idiomas. Nós nascemos com a capacidade de aprender qualquer idioma. O nosso português, que a gente aprende meio errado, a língua mais complicada que tem, porque uma palavra significa 500 coisas, tem vários significados. Pinta é uma lancha, pinta é pintar uma parede, pinta é vai num lugar, pinta lá. E aí a pessoa vai ensinar para alguém em português, aí a pessoa diz, você está pintando, isso aqui quer dizer que eu vou pintar uma parede? Não, é outra coisa. Tá, mas não é a mesma palavra, mas o significado é outro. Nós nascemos com essa capacidade.
Mas por causa do pecado, que a nossa capacidade cerebral foi corrompida, a gente pode aprender muito esforço uns 9 idiomas, mas fica mais 7.996. Como a gente foi prejudicado? Uma pessoa que quer estudar para medicina, ela vai estudar 6 anos para ser um médico, um clínico geral. Em 6 anos ele vai aprender de tudo um pouco. Mas se ele resolver se tornar um especialista, ele vai precisar estudar mais 5, 6 anos para ele se especializar, para ser um cirurgião, um cardiologista. E aí, se ele quiser ser um cirurgião que opera o coração, ele tem que fazer mais outro tempo. Ele vai ter que estudar 6 anos a mais para ele ser um endocrinologista, para ele ser um psiquiatra, enfim. Então ele vai estudar 12, 13, 14, 15 anos para ele se tornar um especialista. Por isso que é caro quando a gente vai no especialista. Quanto que é? Lá no plano é 180, 190. Particular nem pensar, ninguém tem para pagar, morre e não vai no especialista. E aí, mas aquela pessoa, ela vai estudar, 12, 13, 14 anos, ele vai conseguir te dar respostas sobre o coração, mas é só sobre o coração. Se você chegar com ele e sentar, vem cá, vamos estudar sobre o que é possível fazer com amendoim. Pronto, já perdeu o homem, já não tem mais conhecimento para isso. Aí alguém vai estudar sobre o que é possível fazer com o amendoim. Pode fazer uma pasta de amendoim, pode fazer um creme de amendoim, pode fazer uma cápsula não sei o que vai resolver não sei o que, e aí a pessoa vai se especializar só naquilo ali. Mas o resto das outras coisas não sabe. Vê como a gente foi prejudicado com o pecado? O nosso conhecimento, a nossa capacidade de armazenar conhecimento, de ampliar conhecimento, ela foi extremamente prejudicada. E se você não estudar, eu tive dificuldade agora que eu voltei para a faculdade, meu Deus, o professor de matemática me botou um cálculo na frente, eu quase enlouqueci, meu Deus, juntou letra, quando é só número ele também virava, quando juntar letra junto, complicou o negócio. E aí quando botou aquele raiz quadrada, e quando botou não sei mais o que, eu disse, Jesus, eu queria aprender outra coisa, isso aí não. Eu ainda perguntei para o Maurício, não, é fácil, pastor, é só o básico. Mas você fica 30 anos sem estudar para ver se você consegue fazer o básico. Não consegue. Vai lá sentar com a menina lá para ver se ela... Mãe, faz essa conta para mim aqui. Não dá. Isso tudo foi prejudicado com o quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, por que eu estou dizendo isso? Então, se hoje você se dedicar a conhecer o Senhor, se você dedicar horas e horas conhecendo a Cristo, estudando sobre Cristo, mergulhando no entendimento sobre Cristo, ou mergulhando no entendimento sobre qualquer outra coisa, tudo que você conseguir entender, tudo que você conseguir armazenar, ainda vai ser muito pouco diante do que nós vamos ver na eternidade. Por isso que eu decidi escrever os livros, porque um dia eu morro, vou morrer, vou levar comigo todo o conhecimento que Deus me deu, não, pelo menos deixar os livros escritos aí, para que outros possam ser alimentados, para que outros possam conhecer o reino. Eu não posso morrer e levar tudo junto. Você entende? Se Deus te dá alguma coisa, você vai morrer e vai levar, ninguém vai aprender. Minha avó morreu, não aprendi nem a fazer aquela broa de milho. Minha avó morreu, minha avó fazia uma goiabada, e aí, aprendeu a fazer? Não. Morreu e levou com ela. Ninguém mais acerta a receita. Eu levei anos procurando uma tal de receita que a minha mãe fazia, um tal de clesa. Sabe o que é clesa? Essa comida alemã, eu sou alemão, vocês não conhecem. Uma receita alemã. Procurei, vocês não acreditam, mas eu sou alemão. E é porque minha avó fazia, minha mãe fazia. E aí eu vivia atrás dessa tal receita. E um dia vasculhei a internet, achei a receita do clesa. E aí fui experimentar e ficou pá! Aí eu como aquele negócio e me lembro da minha mãe. Ficou igual da minha mãe. É uma receita que vai farinha, água, e você cozinha como se fosse um nhoque, você cozinha como se fosse um macarrão. Farinha, água e mistura lá alguns temperos. Jesus amado, você faz um molho de carne.
E aí você põe numa travessa, bonito, joga um queijo por cima, e os cachorros não comem, porque não sobem. Aí eu aprendi a fazer. Agora, se eu morrer, morre a receita junto, porque ninguém em casa quer fazer, ninguém quer aprender. Porque aqui em casa é assim, ó. Melhor panqueca é tamanho. Melhor almôndega é o pai. O dia que eu morrer, ninguém mais vai comer almôndega lá em casa, porque ninguém aprendeu a fazer. Mas falando sobre o reino de Deus, aí você morre e você leva contigo tudo aquilo que Deus te deu e você não deixou nada escrito. Por isso que os apóstolos escreviam cartas, entendeu? Para que nada se perdesse. O apóstolo João morreu, meu Deus, o livro de Apocalipse está aqui. Tudo que ele viu, tudo que ele escreveu, até hoje as pessoas se debruçam para entender, meu Deus, o que João está querendo falar sobre esse negócio, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo branco, cavalo preto. E dos bichos que a Bíblia cita, o único que cita na eternidade são os cavalos. Que Jesus vem montado num cavalo branco. Me lembro que eu fui convidado para ir num rodeio. Pastor, o senhor vai lá e o senhor tem que libera lá uma palavra, prega lá uma palavra. Eu disse, meu Deus, mas o que eu vou pregar? Numa abertura de rodeio, tinha que abençoar os caras. E eu fui orar e Deus me falou sobre o homem do cavalo branco. Aí eu peguei a palavra e preguei sobre o homem do cavalo branco. De todos os animais que existem na terra, o único que é citado na eternidade é o cavalo. E Jesus vem montado no cavalo branco. Uau! Que legal! Os camaradas ficaram, meu Deus, o que é isso? O homem do cavalo branco, Jesus. E aí a pessoa não escreve um livro, não escreve nada, ninguém fica sabendo nada, o cara morre e leva com ele tudo aquilo. Mas por mais que a gente mergulhe e aprenda, conheça. Aí vem o que Paulo diz. Porque agora vemos em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Sabe do que ele está falando? Quer ver o que ele fala? 1 Coríntios 2,9. Olha o que ele diz. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente pode ter uma imaginação muito criativa para dizer assim, o que vamos viver na eternidade? O que vai ser a eternidade? Aí a gente fica imaginando, Jesus disse que o último inimigo a ser vencido é a morte. Até no milênio vai ter morte. Mas depois não tem mais morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Então você imagina numa vida onde não tem morte, ninguém mais morre. Onde a palavra diz assim, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá lágrima, não haverá luto. Onde não haverá doença, onde não haverá tristeza. Onde a cidade não precisará ter luz, porque Cristo será a sua luz. Olha só o que diz em Romanos 8,18. Diz assim, já vou terminar. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós hoje temos dificuldade até para ampliar o nosso entendimento sobre Cristo. A gente às vezes precisa ouvir uma mesma mensagem 3, 4 vezes para entender. Eu aconselho você que não entendeu nada que eu falei hoje, você amanhã entra no canal, você assiste lá, aí você vai entender um pouco mais. Eu lembro que eu precisava ouvir 4, 5 vezes a mesma mensagem. Os camaradas falavam uns negócios lá e eu dizia, meu Deus, eu não estou entendendo nada. A vida inteira estudando a palavra de Deus, mas alguém foi pregar sobre o reino de Deus, eu fiquei mais perdido do que cego em tiroteio. O que é isso? Nunca ouvi falar disso. Por mais que eu amplie meu entendimento, por mais que eu conheça Cristo, por mais que eu mergulhe nos lugares mais tremendos em Cristo, não se compara ao que a gente vai viver na eternidade.
ao que a gente vai viver na glória. Com esse Cristo. Governando com Ele. Andando com Ele. Entende? Você vai andar na rua e Cristo vai andar contigo. A gente não consegue entender isso. Ele pessoalmente, carne e osso, seu corpo glorificado, vai andar com a gente. Vem cá, fulano. Ô Senhor, eu queria conversar contigo aqui. Por que o Senhor fez tal coisa comigo na terra? Ah, Fernando, larga de mão isso aí, meu filho. Você já está aqui, esquece isso. Você já está aqui na glória. Uau! Vamos ficar de pé. Sabe que quando a gente se reúne como igreja, e a gente vai adorar o Senhor, existe os querubins, que são os anjos que acompanham a glória de Deus. Quando há uma grande manifestação da glória de Deus, os querubins descem. Eles são os guardas que acompanham a glória de Deus. Eles andam juntos. Esses anjos, eles têm um tipo de relacionamento com Deus que é muito diferente do nosso. Porque eles ouvem Deus, eles respondem à sua glória, mas é tudo de uma forma externa. A gente olha para os profetas do Antigo Testamento e a gente fica encantado vendo Elias dizer que não vai chover e fica 3 anos e meio sem chuva. Você vendo Eliseu, que os seus discípulos vão cortar lenha e eles não têm um machado. E eles pedem um machado emprestado. Eles pedem um machado emprestado e aí lá no meio do serviço o ferro se solta e cai dentro da água, sabe? Desprendeu do cabo e caiu o machado dentro da água. E aí vieram dizer para o profeta: ah, profeta, o machado não é nosso, é emprestado. Caiu lá dentro d'água, como é que nós vamos achar? Aí Eliseu faz um troço louco. Eliseu pega um pedaço de madeira e joga em cima da água. E aí acontece um troço mais louco ainda. O metal sobe e se prende no cabo. Você nunca leu isso na Bíblia? O metal, olha o peso de um metal, ele sobe e prende no cabo de novo. E os discípulos ficam olhando assim. Que isso, meu Deus? A gente vê no Antigo Testamento Moisés que falava com Deus face a face, e a gente se impressiona. E ele falava tanto com Deus que o rosto dele chegava a brilhar. Você vê Jacó que luta com Deus. A gente lê aqui e diz: eu também vou lutar com Deus. Cara, lutar com Deus é tipo o Derek pegar e dar uma chave, ele mata leão no Sandro, e o Sandro desmaia. Ai, você ganhou. É esse tipo de luta. Deus fica olhando e dizendo assim: tu vai querer lutar comigo? E aí o anjo ficava lá e o anjo dizia: ai, me larga, eu tenho que voltar. me solta, eu tenho que voltar. E Jacó dizia: não, eu não te largo. O grandão achando que ele estava segurando um anjo. E aí o anjo diz: ah, então você vai me vencer. Parece aquelas lutinhas de criança. Que a gente lê essas coisas e diz: ah, eu quero fazer. Mas todos esses homens, comparado com o relacionamento que você tem com Deus, o teu relacionamento com Deus é para ser maior. Porque todos esses homens, o relacionamento com Deus era externo. Deus vinha e falava. Esses homens falaram do reino, mas não viram o reino. Agora você não só viu o reino, você não só vê o reino, não só tem
o maior privilégio que nós temos de que a vida de Deus está dentro de nós. Sabe, nós, homens imperfeitos, dentro de nós a sua vida. E ele diz assim, ó, você é uma casa onde o Espírito de Deus habita. É possível que você chegue na eternidade e Moisés e Davi e todos os personagens do Antigo Testamento chamem você e diga, Deus, vem cá, me diz, como é esse negócio de ter Cristo dentro de você? Porque nós não sabemos isso. É possível que os anjos, que os querubins, que os serafins estão acostumados com a glória de Deus, cheguem para você, Miriam, e diga, Miriam, conta para nós, como é ter Deus dentro da gente? Como é esse negócio? Porque nós não sabemos o que é isso. Nós não temos esse entendimento, nós não conseguimos compreender o quão profundo é o relacionamento que Deus tem hoje com a sua igreja. Mas Ele quer que a gente deixe de ser menino e que a gente mergulhe nas profundezas de um relacionamento com Ele.